Irmãos, quando o pastor falou comigo para me trazer a palavra hoje, eu fui lá rebuscar algumas coisas e, principal, orar. Interessante que quando você está na prova, você tem uma dificuldade enorme para a oração. Tem que ser o contrário. A impressão que dá é que a oração não sai do teto da sua casa e você fica orando e a resposta não aparece. Eu acho isso fantástico. Porque você começa a orar, você chora, a impressão que tem é que você está orando dentro de um bacião e aquele eco está voltando no seu ouvido e Deus não fala absolutamente nada com você. Por isso nós vamos lá para Romanos 9. A partir do versículo 30. Romanos 9, a partir do 30. Todos acharam? A palavra nos diz assim: a que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça receberam uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não buscava com fé, pela fé, mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. É interessante. Porque todos nós sabemos que essa pedra, ela é Cristo. E o que nós vemos é Israel padecendo desde que voltou a ser uma nação. Nós não vamos entrar nem no mérito do que aconteceu com Israel lá atrás. Era o povo que foi escolhido por Deus. Mas o que causa ser escolhido por Deus? Quando Deus chamou Abraão, Abraão era como nós. Abraão era gentil. E às vezes a gente não para pensar nisso. Então, na verdade, o povo escolhido começou conosco, sendo gentil, que se virou um povo escolhido, judeu, e que, por não aceitar, voltou para nós o direito de estar diante de Deus. É uma coisa meio complicada isso para a gente entender no início, porque parece que é aquilo que eu falei: você está orando e a coisa é como um eco, vai lá dentro e volta para você. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: Israel, por ser filho da promessa, todos os direitos estavam nas suas mãos. A lei, por incrível que pareça, ela não foi dada para o povo judeu para ser usada como foi usada. A lei foi dada para o povo judeu da mesma forma que nós temos uma lei hoje que governa o nosso país. A lei, quando foi dada ao povo judeu, foi dada para aqueles que não aceitavam Deus, Jeová, como seu Deus.
É simples, é só você começar a ler. Os 10 mandamentos têm algum cunho religioso? Tem, pastor? Só lembra se tem algum cunho religioso? É apenas uma lei. E o que o judeu fez? Incrementou, porque ele achava, mediante a lei, eu alcanço as coisas diante de Deus. Lê do engano. Na nossa jornada, na nossa caminhada, nós deparamos com pessoas que você olha e fala assim, passa por você, você não sabe nem quem é. Eu vou citar uma pessoa que todos conheceram, mas aquele homem de boca fechada, para mim, não era ninguém. O problema era quando ele abria a boca. Era um cara chamado Nelson Ned. Desse tamanhozinho. Ele de boca fechada, ele era um anão. Quem ia olhar para ele? Eu provavelmente ia olhar por curiosidade, você também. Porque que a gente quando olha, vê um anão passando, a gente olha. Quando a gente vê um cego passando, a gente para e olha. Quando você vê uma pessoa mancando, você para e olha. Quando você vê um cabra muito feio, você para e olha. Você olha sempre aquilo que lhe chama a atenção. Mas você olha e não vê nada além daquilo que você está vendo, que você está olhando ali. E aí é que entra a questão de Deus na nossa vida. Porque você vai olhar para mim e vai ver o meu exterior. 108 quilos, mal distribuído. Né? Qual é a minha referência? Eu sirvo de referência. Alguém está passando, olha lá e fala, não, depois daquele gordo ali, ó. Ou depois daquele careca. É sempre assim. Ou depois daquele anão. Só que o Nelson Ned, quando abria a boca, todo mundo parava para ouvir. Não havia beleza nele. Então, às vezes, a gente está diante de Deus, a gente começa a clamar ao Senhor, a gente começa a orar a Deus, começa a consagrar a nossa vida, nós alcançamos alguma coisa, e aí entra uma coisa perigosa na nossa vida, chamada a soberba. A palavra diz que Israel perdeu porque eles não confiaram na fé. Israel tropeçou na fé. Lá atrás, quando Israel pede um rei, olha como é que as coisas são interessantes. Israel era governado por Deus. Israel começou a pedir rei porque as outras nações tinham. E nós temos essa mania de que o cara corta um cabelo do jeito, eu também vou cortar porque é bonito. Ah, saiu uma moda de um vestido tal, a mulherada toda quer o mesmo vestido. Ah, um novo corte de cabelo, a mulherada toda quer. Sai um tênis de marca. Os homens correm como desesperados. Hoje a coisa está meio pau a pau, tá, irmãos? A mesma situação da mulher, o homem está. Ele quer uma calça de marca, uma camisa de marca. Ele quer seguir o bonde. E aí ele faz o quê? Você começa a seguir o movimento. E você se afasta de Deus. Porque movimento nunca levou ninguém a Deus. A própria Bíblia está dizendo. Por que Israel tropeçou? Porque ele tinha apenas que aceitar a fé. Ele não precisava de mais nada do que a fé diante de Deus.
E eu dou graças a Deus por eles terem rejeitado. Porque abriu o direito para mim e para você. Só que em contrapartida, nós também corremos o mesmo risco de cair no mesmo erro que eles caíram. Tropeçarmos na fé. Porque a fé é uma coisa meio complicada. A fé você tem que praticá-la diariamente. Todo dia você vai praticar um pouquinho. Ninguém consegue um montão de fé da noite para o dia. Você só consegue fé a partir do momento que você é provado. Quando você está na prova e você começa a clamar a Deus, e aquela oração sua bate lá na quina do quarto e volta, você manda ela de volta, e você vai treinando, e a sua fé ela vai aumentando. Ah, mas eu não mereço passar por isso. Engraçado que eu escuto isso direto. Está numa situação, eu não mereço passar por isso. Mas quem merece? Ué. A situação muitas vezes não é que você não merece, é que você criou a situação para aquilo ali. O manual do crente é a Bíblia. Você está passando uma prova, você está passando uma situação, vai para dentro dela. Ela vai te dar a resposta. Só que muitas vezes você não vai gostar de ouvir a resposta que ela vai te dar. Por quê? Porque a Bíblia nos chama a santidade. A Bíblia nos chama a confiar no Senhor exclusivamente. E quando nos chama a confiar no Senhor exclusivamente, isso quer dizer que isso significa que eu não sou absolutamente nada, nem você. Aí complica. Não, mas eu fiz faculdade. Aí eu vou fazer igual o Dinho do Mamonas. Ele tinha feito 4 faculdades, não tinha feito aquilo porque acabou o tijolo. É mais ou menos isso que vai acontecer. Você estuda, alcança um patamar, só que não serve para nada. Sabe por causa de quê? Porque a graça de Deus não está naquilo que você tem. O homem mais rico do mundo, se não aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, vá para o inferno. Riqueza em vão. Tá o cara lá, ele olha, não, que eu vou aumentar o celeiro, vou fazer não sei o que, vou comprar uma Ferrari nova e tal, e aí vem aquela pergunta assim, louco, hoje pedirão a tua alma. Tinha um cara aí, o tal do Jobs, o cara era um fenômeno. Ele se achava um cara. Um câncer foi lá e tirou a vida dele. Quem é ele? Eu quando era jovem não, era criança, tá? O jovem foi um tempo atrás. Quando eu era criança eu escutava uma música de um cara chamado Cazuza, que dizia o seguinte: meus heróis morreram de overdose. Que herói que esse cara teve. Em quem nós estamos nos espelhando para conseguir dar um passo à frente diante de Deus? A nossa fé, nós estamos tropeçando na fé como Israel tropeçou? Não, porque eu sei mais, eu sou mais capacitado. Eu já vi várias histórias de homens capacitados
que perderam para um analfabeto que não sabia distinguir a esquerda da direita. A história mostra isso várias e várias vezes. E aí Deus manda o Filho dele. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura nenhuma. E quem o olhava provavelmente não o reconhecia depois. Eu lamento vos informar que aquele Jesus loiro de olhos azuis, bonitão, não bate com a descrição bíblica, tá? Provavelmente o cara quis pintar um Cristo bonito, legal. Só que Jesus não era bonito. Provavelmente ele era mais feio do que eu. Eu estou na vantagem nessa, porque a Bíblia diz que ele não tinha formosura nenhuma. Olhava para ele e você não via nada que lhe atraísse. E ele mudou a história do mundo. Porque o que ele fez? Simplesmente ele representa a fé para nós. O que Israel, porque quando Israel tropeça em Cristo. Porque Israel achava que se praticasse a lei, que não era, que a lei, se você for olhar, a lei não foi feita para que eles fizessem nada diferenciado. A lei estava ali apenas para ser cumprida. E o que eles fizeram? Foram lá, adicionaram mais 615, se eu não me engano, ações em cima dos 10 mandamentos. Travou o povo. Parece até que é o Brasil. Nada funciona. Tenta conversar com um judeu ortodoxo para você ver. Tenta falar de Jesus para ele. Se ele estiver lá, ele vai te dar um tiro. Porque ele continua tropeçando na própria lei deles. Eles continuam tropeçando na graça. E nós fomos chamados para viver pela fé. Nós fomos chamados para viver na graça. Nós fomos chamados para viver sobre a misericórdia de Deus. E aí entra uma situação que eu acho fantástica diante de Deus. Você tem problema? Deus resolve. Você está passando por tribulação? Convida Jesus para passar contigo. Não peça a Ele para tirar. Não faça essa besteira. Que é mais ou menos você cortar a sua cruz e lá na frente você vai precisar desse pedacinho e você não vai ter. A situação está difícil. Louve. E o que eu estou falando para vocês é o que eu estou vivendo. Tá? Eu não estou falando um negócio para vocês só. E eu não sou super crente. Eu não sou super espiritual. Eu sou igual Pedro antes de se converter. Às vezes eu sou usado por Deus, mas tem hora que eu meto o pé na jaca sem pena e sem dó. Eu deixo a carne florescer. E eu só vou conseguir matar essa carne minha provavelmente quando eu chegar diante de Deus. Não tem como você se livrar disso nessa jornada, irmãos. Jesus morreu muitos anos depois, 15, 20 anos depois. Paulo senta o bambu no Pedro, lá na frente de todo mundo. Chama Pedro de duas caras. Manda Pedro se converter. Aí você fala assim, gente, mas por que disso? Por que a Bíblia nos conta esses vacilos? Era para nós sabermos que nós não somos super-humanos. Não existe essa coisa de eu sou um cara hiper espiritual. Eu sou um cara que vive debaixo da graça de Deus. Eu sou um cara que vive debaixo da misericórdia de Deus.
E eu estou todo dia batalhando, eu estou todo dia sofrendo. E eu acho engraçado que tem uns que são espirituais demais. E aí entra numa situação que não tem como voltar atrás. Por quê? Porque o respaldo dele não estava em Cristo. Às vezes o meu respaldo não está em Cristo. E aí eu não tenho como recuar. Quer um exemplo? Saul. A ordem do profeta foi: não faça nada até eu chegar. E ele foi lá e fez. Se você for comparar Saul com Davi, você fala assim: mas peraí, há uma injustiça aqui da parte de Deus. Mas quando você vai olhar o coração de um e o coração do outro, você começa a entender o seguinte: opa, peraí, eu sei por que Deus teve misericórdia de Davi. Deus entregou Saul 3 vezes na mão de Davi, e nenhuma das 3 vezes Davi encostou nele. E às vezes eu estou esperando Deus só permitir eu pegar meu irmão, ou dou uma banda nele que eu arrebento com ele. Nós vemos isso direto acontecendo. E às vezes quando você começa a orar, começa a buscar o Senhor, e aquela situação que vai lá e volta, aí você se vê no meio de um problema. Quando você está no meio do problema, você olha para aquela oração que você fez lá atrás e você vê que ela passou. Apenas o eco voltou para você. Mas a direção dela, ela alcançou o coração de Deus. Deus recebeu. Irmãos, é muito simples. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, quando nós começamos a conhecer os personagens da Bíblia, nós começamos a nos ver neles. Quantos aqui já se viu numa situação como Daniel? Orando e não tendo resposta. E o cara tem que ter muita fé para orar 21 dias sem resposta, tá? Eu provavelmente na primeira hora eu tinha desistido. Se você não vai responder, deixa eu ver que estou perdendo meu tempo aqui. Deixa eu resolver na mão. Mas na verdade a gente só tem oração, né? Mas é. Tem que se agarrar na oração mesmo. Só não. É tudo. Então, Tudo. tem que agarrar na oração, gente. Né? A oração é o início de tudo da nossa vida. Tem que orar, nós temos que orar. Temos que acreditar. Né? É interessante que esse texto aí lido é uma metáfora que o profeta Isaías fez lá atrás, né? Eu pus uma pedra enorme no caminho, assim está na minha Bíblia aqui. Uma pedra que você não pode contornar. Eu sou a pedra, o Senhor diz. Se você me procura, me encontrará. Há caminho. E não obstruindo o caminho. A nossa vida tem que ser um constante agarro com Deus. Eu preciso me agarrar em Deus, em Jesus, dia após dia. Sabe? Eu não posso vacilar. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: andar em espírito. Porque muitas vezes a carne quer sobressair, né? As questões da vida, né? As situações nos levam muitas vezes a pensar: por que Deus não fez isso ainda? Ou por que Deus não fez aquilo? Será que Deus vai fazer? Não sei. Mas a gente não está aqui atrás dele
pode fazer, nós estamos aqui agarrados em oração, agarrados nele, porque ele é o único Deus, gente. Não dá para ir para outro Deus, dá para ir para outro Deus? Se alguém conseguir ir para outro Deus, vai fazer que nem Israel fazia, perdeu a fé. Se alguém conseguir ir para outro Deus, vai cair no vazio. Nós temos a esperança, nós temos fé, nós temos aquele que pode e faz na nossa vida. Isso que é importante. Só para arrematar aqui um pouquinho, no início eu comecei a dizer, ainda no louvor, que às vezes os dias são difíceis. E parece até mesmo que existem mais dias difíceis do que dias fáceis. Que doideira, né? Né, Fernando? Não é? Às vezes parece, pô, mas é só pedreira pro meu lado, né? Mas vai, então, continua aí. O que eu acho interessante é que Deus cuida da gente de uma forma tão maravilhosa e Ele quer apenas que nós confiamos nele. Não, eu preciso. Pô, tudo bem, você precisa, mas o outro também vai precisar. Só que você já reparou que quando você começa a ajudar alguém, quando você começa a estender a sua... Você está no meio de uma prova, mas você começa a estender as mãos para ajudar alguém. Deus começa a trabalhar a seu favor. Mas nós temos a facilidade de esquecer isso. A Bíblia fala, não vou falar que Elias, né, porque senão fica sem graça, de um profeta que chegou na casa de uma viúva, ela falou assim, ó, só tenho isso aqui, vou fazer um bolo, vou dar para meu filho comer e morrer. O profeta virou para ela e falou assim, não, faça primeiro para mim, depois você faça para o teu filho e para você. Vou colocar a prova minha aqui. Eu duvido se alguma mãe hoje faria isso. Me desculpa. É muito difícil você tirar da boca do teu filho a última para dar para um. Primeiramente que era um marmanjo velho. Você não ia fazer isso. Se fosse por uma outra criança, talvez o seu coração ia doer, porque você ia olhar para o teu filho, olhar para aquela criança e você faria divisão. Mas para um homem velho, irmãos, não está errado não. Sabe por causa de quê? A sua Bíblia está dizendo o seguinte: nos finais dos tempos o amor de muitos esfriarão.